Eu queria falar um pouco de partido estrutural, né? Então hoje a gente tem ponte, sei lá, estaiada, ponte em caixão perdido. Me explica quais são as... Balanço progressivo, enfim. Explica um pouco pra gente como que é, o que abrange, né? O que a gente tem aí de novidade, vai? Ou de novidade não, que de partido estrutural, então, hoje em dia o que acontece? O mais comum, o feijão com arroz que a gente diz hoje em dia e questão de custo também, teoricamente é o menor, são as pré-moldadas, tá? Ou protendida ou armada, tudo depende do vão, tá? Primeira coisa é isso, mas a que mais se usa hoje em dia por questão de custo é isso. Por quê? Você consegue acelerar a produção, você consegue fazer uma viga e já fazendo a fundação, tá? E você consegue padronizar. Então esse é o feijão com arroz. Você tem essa daí que é a grelha normal. Você tem, dependendo, aí começa a aumentar vão, tá? O que acontece? Quanto maior o vão, mais caro acaba ficando o metro quadrado, tá? Vamos dizer assim, do tabuleiro. Tá. Você colocando uma pequenininha, eu falei da maior, vamos pegar uma pequenininha. Aí você consegue fazer uma lajinha, um pontilhão, não pode precisa nem ser protendido, vai. Não precisa. Você não precisa nem ter viga, pode ser uma laje. Pode ser uma laje. O protendido começa a valer a pena a partir de uns 20, 22 metros de vão, coisa assim. Menos Explica que isso. O que é o protendido para o pessoal entender, só para... Protendido então tem o aço normal que a gente vê em prédios, casas, não sei o que é o aço CA50, tá? E o protendido, o que é? Uma solução que já foi... Nossa, quando foi? Ixi, faz... Década de 50. 50, por aí. Qual que é a solução? A ideia é você pegar e comprimir toda a peça. Porque no aço normal... Você tem que usar, você não está comprimido, você vai fazer aqueles diagramas que vocês lembram da época lá, que você tem que pegar a tração embaixo ou em cima, se é negativo e tal. O protendido você transforma, você aumenta a capacidade da peça comprimindo o concreto. É como você pegar um monte de livro, segurar um monte de livro assim. Se eu não fizer força, vai cair todos os livros. Sim. Se eu apertar, ele não vai cair. Você pode ir colocando um monte, quanto mais força eu apertar, mais ele vai... Todo professor de faculdade dá esse exemplo. Mas acho que é clássico, né? E no protendido tem o protendido que é feito em usina, que é o que daí um cabo está passando pelo concreto, pelo centro da viga, ele é retinho e tal. A viga teria comprimido. Quando é feito na obra, é estudado uma curvatura para esse cabo, né? De modo que o resultado final, em termos físicos, é que tem uma carga de baixo para cima. Isso, que ele faz uma barriga assim, né? Isso. E até aquela bainha de proteção, não é? Que aí os caras puxam. De baixo para cima. Mas vem cá. Então, na hora que você coloca uma carga em cima, ela é contrabalançada pela essa carga que já está lá atuando. Uma dúvida. Na hora que os caras vão protender, tipo assim, eles concretam a viga normal. Aí dá lá, sei lá, os 30 dias de cura. Isso. E aí fica um tubinho assim, tem um vão que é deixado. Tem um tubo dentro. É um tubinho dentro. Uma bainha, E daí vai passar os cabos. Aí eles passam os cabos lá, põe a cordoalha, né? Que chama. Aí puxa. Isso. Aí esses cabos vão fazer o embarrigamento para cima, vamos dizer assim. Deixa eu só explicar. Ele vai fazer um esforço que... Isso. Né? Acaba levantando a viga. Então, já que você está falando dessa parte, é o seguinte, mais ou menos, está chegando nessa parte. Você falou da bainha, você tem a cordoalha, as cordoalhas que você calcula que coloca dentro dessa bainha. Aí você tem a ancoragem, tá? As placas de ancoragem. Porque o que vai transmitir para a viga? Como que eu sei que ela está protendida? Porque você vai ter que ter um esforço, uma deformação nesse cabo, um alongamento nesse cabo que é medido, tá? Para chegar numa certa carga que a gente define. Então ele puxa, faz um alongamento e aí você usa uma cunha para travar para ele não voltar. Ele vai tentar voltar. Então fica a compressão. Então é como se fosse uma força, aquilo que eu falei, que a mão esmagando aqui, eterna. Tá? E aí, a viga como é que diminuiu desse tamanho. Diminui de tamanho. E aí como é que você faz Depois você tem que para proteger, nesse caso, que tem vários casos, tem umas engraxadas e tal, mas vamos dizer esse daí que você falou. Você tem que injetar com nata de cimento, tá?
para proteger aquele cabo que está aqui dentro. Para não perder, né? Isso. E aí, só duas coisas que eu queria perguntar, aproveitando a ilustre presença aqui. Mas é assim, aí o cara foi lá, fez lá, aí passou 10 anos. O pessoal fica verificando a carga se não perdeu. Vez, então, o que é comum, por que a proteção, qual que é a ideia da proteção? O concreto armado, teoricamente, ele tem que fissurar para trabalhar. Tá? A ideia da proteção é diminuir essa fissura, ou quase não apresentar. Porque ela trabalha comprimida. O que a gente usa hoje em dia, mais usada, é a proteção limitada. O que é? Você tem 3 tipos de proteção. A proteção total, que pretende, que nem o Márcio estava comentando agora do pretendido, a maioria é proteção total, toda comprimida a peça. Então não pode ter fissura, está toda comprimida. Você tem a proteção limitada e a parcial. Tá? A parcial você vai usar uma certa parte. E a limitada, você limita ela à fissuração. Então, qual vai ser o aviso que a ponte vai dar? Por isso que a gente está se usando muito mais essa limitada. Como que você vai avisar que está tendo problema? Quando começa a aparecer umas fissuras maiores. Então, está com algum problema. Entendi. É um alerta, entendeu? Então, você usa sintoma, uma parte da carga para maioria segurando na proteção e o resto em armadura frouxa. A armadura frouxa, que é aço normal, ela vai ceder até um certo ponto que ele vai começar a fissurar. Começou a fissurar, opa, está fissurando demais, tem algum problema. Pode ter perda de proteção. E o Márcio falou que isso daí não tem, mas na estaiada você tem que fazer essa manutenção. Sim, tempos em tempos, ele é externo e você tem que fazer, é diferente. As que você tem ali é difícil, porque ele já está concretado, é difícil reprotender. Tá? Só se for alguma peça que você tenha umas bainhas de PAD que você coloca lá e você pode reprotender de novo. Tá? Mas a maioria dos casos você não consegue mais reprotender. Só que avisa. Uma coisa que vocês devem ter visto já esse vídeo também, é um pouco antigo já, deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Os caras foram lançar uma viga, acho que era protendida, e aí bateu um vento, assim, alguma coisa. A viga tava bonitinha assim de pé. Aí foram lançar, a viga deu uma balançada assim, meio que tombou de lado, quebrou. Ah, sim. Ela não suporta o peso próprio. Não. Se tiver deitada, né? Não. Cara, é impressionante. Não. O negócio é feito para funcionar naquela posição. Exatamente, por isso você tem que travar. Pega uma régua. Né? Quebra ela no inércia aqui. Você não vai quebrar também. Qual a inércia que tem? Não, mas pra gente, assim, é uma coisa muito louca, né? O negócio pra segurar uma ponte vai numa posição. Cara, se virar, já era. Que nem as metálicas que a gente estava falando do tipo de ponte. Você tem a parte metálica. Por que no Brasil não é muito difundida? A gente faz, mas em casos excepcionais. Porque o aço específico para ponte metálica é muito caro. Tá? Você diminui a mão de obra, mas o Brasil não tem esse problema, vamos dizer assim, que o custo de mão de obra não é o primordial em qualquer obra, né? Mas a metálica usa-se para diminuir o peso, então pode ser uma estrutura mista, uma viga mista, pode ser uma estaiada metálica para você tirar o peso, tá? E aí, falando assim sobre estaiada, ponte, depois disso que a gente comentou, a gente falou de metálica, pode ter umas metálicas em arco. Nós fizemos uma agora de 180 metros, acho que era a maior que tinha aqui lá no Rio Piracicaba, 180 metros de arco metálico inverso. Porque questão de gabarito também. Você inverte daí o arco. Mas são casos excepcionais, geralmente. E quando você quer vencer um vão maior, quando você é obrigado a vencer um vão maior. Por exemplo, você tem um balanço progressivo que também começa de 60, 70 metros, valendo a pena, só que você tem que equilibrar. Tá? Você tem que fazer um balanço progressivo que equilibra de um lado do outro. E você tem a estaiada que está tendo agora está sendo muito mais falada, porque é mais também questão de estética, né? Fica bonito, muita gente está... tem uso político também. Querendo, a questão estética puxa muito para vãos maiores, de que 120 metros já... Só que quanto maior o vão, maior o preço, maior o valor da obra. Projeto de menos. Que não vai nem cócega. É o valor. Então vai aumentando. São essas categorias de pontes hoje em dia que tem. Tá.